Paz do Senhor mais uma vez. Isaías 53, versículo 11. Vamos ler esse texto, somente a parte A. Você pode ficar em pé, vamos ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Eu quero a sua atenção para nós continuarmos transmitindo a palavra do Senhor para os nossos corações. Deus continua falando. Repete comigo: Deus continua falando no nosso meio. Isaías 53, versículo 11, a parte A apenas. Só a parte A do versículo. Diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Mais uma vez: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Amém. Pode se sentar, irmão. Meus queridos, nesta noite, como eu já estava orando para trazer uma mensagem para o culto de ceia, Deus tocou no meu coração de uma maneira muito forte apenas esse versículo de número 11. A gente sabe que Isaías 53, irmãos, é uma profecia há 8 séculos antes de Cristo, que narra os acontecimentos do Calvário, o sofrimento, a morte e também o resultado que isso ia produzir na vida da humanidade. Porque quando nós lemos Mateus, no capítulo 26, 27, nós conseguimos vislumbrar a cena que Jesus passou diante das autoridades da época, o Sinédrio, as autoridades romanas, Pilatos, Herodes, e também o povo, que foi incitado a chamar Jesus de farsante, a negar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era apenas um farsante que estava ali enganando o povo. Quando nós olhamos e fazemos uma análise bem minuciosa, nós vemos que houve um conluio, houve uma armação entre as autoridades judaicas e para condenar Jesus por falso testemunho. Eles queriam um motivo para levar Jesus perante as autoridades romanas, porque somente Roma poderia condenar a pena de morte. Nós temos que entender, irmãos, que a crucificação era algo terrível. A crucificação foi uma das penas de morte mais atroz da humanidade. Isso foi copiado de outras nações que realizavam a pena de morte como crucificação. E Roma apenas copiou isso e trouxe para levar as pessoas a este ato. Só que quem era condenado à crucificação? Apenas escravo, apenas rebeldes contra o governo romano e alguém que cometia uma atrocidade muito grande. Nenhum romano poderia ser condenado à crucificação. Somente escravos e pessoas rebeldes de outras nações que levantavam contra o Império Romano, que eram levados à crucificação. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que houve um conluio. Jesus foi chamado de farsante, de falso testemunho. E ali, meus irmãos, quando Pilatos recebe Jesus, Pilatos já estava numa situação muito melindrosa com Roma. Ele já tinha alguns problemas como governador da Galiléia. E ele então não queria problemas ali na sua jurisdição, onde ele comandava, onde ele organizava, onde era o chefe do exército. Ele não queria problema. Então ele pega Jesus e leva Jesus até Herodes. Herodes então, quando recebe Jesus, ele fica feliz, porque ele queria conhecer Jesus, queria ver se Jesus fizesse algum sinal, mas Jesus ficou calado. Jesus não falou nada. Então Herodes se irrita, manda Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos, irmãos, com o silêncio de Jesus, isso trouxe um grande incômodo para ele. E ele falou com Jesus assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e também para te condenar? Jesus só diz uma palavra para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então, meus queridos, Pilatos entrega Jesus
para agradar os judeus, para não ter problema, ou seja, para cair na galera, para cair na bem-aventurança do povo que estava ali incrédulo, incitado pelas autoridades judaicas e também impulsionado, né, por o incentivo das autoridades judaicas. Mas quando Jesus é tomado ali pelos romanos, acontecem algumas coisas que nós temos que trazer para essa mensagem. Primeiro, acontece um escárnio muito grande. Acontece um escárnio. Muitas pessoas ali olham para Jesus e falam assim: você salvou os outros e não pode salvar a nós, ou seja, a você? Jesus toma uma bofetada na cara, ou seja, o que é isso? Um tapa no rosto. Jesus, meus queridos, recebe ali, né, uma veneração de escárnio pelos soldados romanos. Jesus é levado ali a tomar chibatadas. O que era a chibatada naquela época? O azorrague romano, que era o chicote usado pelos soldados, era um couro trançado que tinha nas suas pontas lança de chumbo e também pele de osso, ou seja, ossos. Quando aquilo batia nas costas das pessoas, arrancava as peles fora. Quando aquele chicote batia aonde pegasse no corpo da pessoa, produzia grandes hematomas. Irmão, quem era açoitado com azorrague, muitas das vezes a pessoa não chegava nem a ser crucificada. A pessoa morria. A pessoa morria ali na chibatada, porque era algo terrível. Era algo terrível. E Jesus passou por essa tortura. O pior não foi isso. Foi Jesus ter que ser levado ali, ser despido, ficou praticamente nu, e ainda recebeu uma roupa colocada pelos soldados romanos. Pensa, seu corpo cheio de hematoma, cheio de ferida, arranca aqueles trapos, porque provavelmente a roupa de Jesus já tinha ficado tudo rasgada, arranca aquele trapo e coloca uma roupa em cima daquelas feridas. Que dor terrível, que dor imensa que Jesus passou. Mas tudo isso, irmãos, fazia parte do plano de Deus, fazia parte do plano do Senhor, né? Jesus recebeu cuspe no seu rosto. Jesus recebeu cuspe no seu rosto. E o profeta Isaías diz que ele foi desprezado, ele foi considerado o mais indigno diante dos homens. Na hora que Jesus estava na cruz, irmãos, fala que ele estava na cruz, aí que acontece aquela cena que eu falei para vocês. As pessoas passavam, maniavam a cabeça e diziam: salvou os outros, não pôde salvar a si mesmo. Se você é o Cristo, como você tem dito, desce da cruz e nós vamos crer em você. Jesus não falou nada. Meus irmãos, Jesus sentiu sede. Pegaram uma esponja, molharam no vinagre e colocaram na sua boca. Colocaram na sua boca. Furaram o seu lado com uma lança. E também pegaram uma coroa de espinhos, que tinha ali vários espinhos bem afundados naquela coroa, que quando colocou na cabeça de Jesus, perfurou sua fronte, causando ali também muito sangramento no seu corpo. Então, ou seja, ele, com todo esse sofrimento, ele ainda estava cumprindo um propósito em favor da humanidade. Isaías diz que tudo isso, ele ia ver esse resultado do seu trabalho e ia ficar satisfeito. Agora, o que me chama a atenção, eu quero que vocês reflitam comigo aqui. Na hora que eu estava lendo essa palavra, irmãos, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração muito profundo, porque a mensagem não é só uma mensagem que a gente vai ler segundo aquela letra, ou segundo aquele contexto histórico. A mensagem também tem uma revelação do céu para nos chamar a um despertamento. Você já pensou? Jesus foi chamado de farsante, Jesus foi chamado de impostor, Jesus foi chamado de enganador pelas autoridades romanas e também pelo povo ali. Mas nós analisando os 3 anos do ministério de Cristo, os 3 anos do seu ministério, que se inicia após o batismo no Rio Jordão, você já pensou quantas maravilhas Jesus fez? Você já pensaram quantas curas Jesus realizou? Quantas vidas foram impactadas com a sua mensagem? Porque, irmãos, Mateus capítulo 7, principalmente após ele falar sobre aquele que ouve a palavra e pratica,
né? Que coloca a sua casa na rocha. Vem os ventos, vem a chuva, bate contra aquela casa e ela não cai, porque ela está edificada na rocha. Mas aquele que ouve a sua palavra e não pratica, é comparado à pessoa que edifica a sua casa na areia. Quando vem os ventos, quando vem as chuvas, as tempestades, bate naquela casa e é grande a sua ruína. O versículo final diz assim, olha, e eles se maravilharam com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. A mensagem de Jesus era uma mensagem com autoridade, era uma mensagem que não só atingia a mente, ela atingia o coração, ela atingia a alma, ela atingia, meus queridos, lá no mais profundo das necessidades das pessoas. Aqueles que estavam com ódio, aqueles que estavam angustiados, aqueles que estavam tristes, eram impactados com essa palavra. O ódio saía, a raiva sumia, porque o amor tomava conta do coração daquela pessoa. A pessoa sentia necessidade de chorar, porque a mensagem de Jesus, ela trazia um impacto muito grande. É isso que acontece também hoje. Por mais que nós somos homens, mulheres, crianças, jovens, comedor de arroz e feijão, quando você fala do Evangelho, meu irmão, tem poder. O Evangelho tem poder. É por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há poder nessa palavra, há poder neste Evangelho, poder para curar, poder para renovar. Sabe por que as pessoas hoje não têm sido beneficiadas com essa palavra? Porque eles não têm dado crédito a este Evangelho. A pessoa hoje, meus irmãos, é um tempo da dispersão. O diabo está usando tanta coisa para tirar as pessoas daquilo que é o principal e levar eles nas diversões passageiras, levar eles nos entretenimentos. E ele então fica tão envolvido nisso que muitas das vezes a mensagem do Senhor bate na sua vida e ele não tem sensibilidade para reconhecer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas que nós, nesta noite que estamos aqui, o Espírito Santo encontra sensibilidade na nossa vida, o Espírito Santo encontra guarida na nossa vida, para que nós possamos ser abençoados por este Evangelho, por esta palavra. Agora, meus irmãos, quantas pessoas foram abençoadas pelas curas? Quantas libertações Jesus realizou? Quantas libertações? Pessoas que foram ressuscitadas, leprosos que foram curados, maravilhas que Jesus realizou. Aonde estavam essas pessoas na hora que Jesus foi chamado de farsante, na hora que Jesus foi chamado de enganador? Aonde estava a mulher com fluxo de sangue, que 12 anos padeceu na mão de vários médicos, indo a pior, né? Ninguém trouxe a solução para ela, mas pelo ato de ver dessa mulher, pelo ato de coragem, ela toca nas ordens de Jesus, sai de Cristo e cura esta mulher. Aonde estava a mulher com fluxo de sangue? Aonde estava Bartimeu, aquele homem cego na entrada de Jericó, que quando ficou sabendo que Jesus estava passando, né, gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus continuou andando, e ele começou a clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para, manda chamar ele e pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? E ele: Senhor, eu quero ver. Aonde estava Jairo, principal da sinagoga, lá em Cafarnaum, que dobra diante de Jesus, adora Jesus e fala: Senhor, vai na minha casa, porque a minha filha está moribunda, que significa agonizando, a sua filha estava morrendo. E Jesus vai até a casa de Jairo, restaura ela a vida novamente, porque lá já estava o velório para começar, estavam as carpideiras chorando, e quando Jesus chega e fala que ela não estava morta, eles começam a rir de Jesus, começam a zombar de Jesus. Aonde, meus queridos, estava o paralítico de Cafarnaum, que foi levado por 4, chegou na casa onde Jesus estava, não pôde entrar, porque a casa estava cheia, tiveram que subir pelo telhado, destelhar o telhado, levar aquele homem até onde Jesus estava, recebeu uma palavra de purificação do seu pecado, foi curado na presença de todos, entrou ali numa cadeira de roda e saiu carregando aquela cadeira, porque Jesus o curou. Aonde estava esse homem neste momento? Aonde estava Lázaro? Na hora que Jesus foi chamado de farsante? Na hora que Jesus foi chamado de enganador? Um homem que estava 4 dias na sepultura, já cheirava mal. Mas Jesus chegou naquele momento, mandou tirar a pedra e disse com autoridade: Lázaro, sai para fora. E aquele homem saiu todo enrolado, todo
isolado. Aonde estava Lázaro? Aonde estava, meus queridos? Gamaliel, ou seja, Gamaliel não, né? Aquele homem que foi Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, que a história diz que ele também se converteu pelos acontecimentos ali. Eu falo das pessoas simples até o alto escalão, porque Jesus trabalhou na vida de muita gente, estudando a Bíblia, nos Evangelhos. Você vai ver que Jesus realizou muitas maravilhas. Aonde estava esse povo que deixou Jesus ser chamado de farsante, que deixou Jesus ser chamado de mentiroso, que deixou Jesus ser chamado de enganador? Aonde estava esse povo? Meus queridos, aonde estava o leproso de Mateus 8? Que Jesus, que ele não podia nem andar, ter acesso diante da sociedade, tinha que colocar a mão na boca e ele está leproso, para que o povo saísse, para aproximar de alguém. E ele então chega perto de Jesus e adora Jesus, e fala com Jesus uma palavra tão importante: se o Senhor quiser, o Senhor vai me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. E na mesma hora aquele homem foi curado. Aonde estava esse leproso para testemunhar? Aonde estava o cego de João capítulo 9? Que Jesus fez o que? Fez lodo, cuspiu no chão, tocou nos olhos dele, mandou ele no tanque de Siloé para ele voltar curado. E ele voltou curado. Aonde estava esse homem? Aonde estava a multidão que comeu do pão e do peixe que foi multiplicado, que viu ali que ia morrer naquele deserto? E Filipe falou uma coisa importante, falou só: 200 denários não daria para comprar pão para essa multidão? 200 denários é quase um ano de trabalho, 200 dias de trabalho. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Aonde estava esse povo que foi alimentado com os pães e com os peixes e ainda carregou 12 cestos cheios? Aonde estava esse povo? Aonde estava? Nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos: tudo que estava acontecendo com Jesus, e até os seus discípulos que tinham um privilégio que era mais chegado, fugiram. Mas Jesus já tinha dito isso. Jesus já tinha dito isso. Evangelho de João capítulo 13, Lucas capítulo 22, versículo 7 até o 20, na hora que ele está lá comendo a Páscoa dos seus discípulos, ele já falou isso: olha, eu vou ser preso, vou ser entregue na mão dos pecadores, e vai ter o quê? Uma dispersão. Um de vocês vai me trair. Judas traiu Jesus, mas Jesus já tinha dito isso com antecedência. Então eu quero que você entenda uma coisa: sabe por que esse povo que foi beneficiado por Jesus não estava lá? Para fazer um mutirão e dizer assim: mentira, Roma, vocês estão errados, esse aí me deu vida. Aonde estava a viúva de Naim, irmãos? Uma mulher que nem sabia o que ia acontecer, ela não sabia nem o que ia acontecer depois daquele enterro com seu filho. Jesus para aquele cortejo fúnebre, toca no esquife e pega aquela criança, aquele jovem pela mão, e ele ressuscitou, ele levantou. Aonde estava essa mulher para dizer: mentira, esse homem não é isso que vocês estão falando, esse homem é de Deus? Porque ninguém podia fazer o que ele fez na minha vida, ninguém podia fazer o que ele fez. Mas ali era a hora das trevas. Eu quero que você entenda isso. Tudo isso estava dentro do programa de Deus. O que estava acontecendo com Jesus é o que foi profetizado na Bíblia, em Gênesis 3,15, a primeira promessa da Bíblia. Ali, irmão, estava se cumprindo na vida de Cristo. Gênesis 12, versículo 1 até o 3. Ali estava cumprindo na vida de Cristo aquilo que Moisés disse, que Deus ia levantar um outro profeta semelhante a ele, que toda alma que não ouvisse esse profeta seria extirpada da terra. Ali estava acontecendo o que Isaías falou no capítulo 53, a partir do versículo 4 até o versículo 12, narrando tudo o que ia acontecer. Ali estava dentro do propósito de Deus. Os que outros profetas falaram sobre o Messias, o desejado da nação, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ali estava tudo dentro do plano de Deus. Ali era a mão das trevas. Jesus estava sendo oferecido como um sacrifício para trazer um grande resultado para a humanidade. Porque tudo isso, irmão, ia produzir um trabalho que ia trazer alegria para o coração de Jesus.
Eu quero que você reflita sobre isso, porque a mensagem do Espírito Santo é essa: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quem fica satisfeito com o sofrimento, irmão? Quem fica? Eu sei que muitas das vezes a gente conta o testemunho aqui, como a nossa irmã Leila contou, mas é porque ela foi abençoada. Ela não viveu só no sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana por causa do pecado. Porque quando o pecado entrou no mundo, trouxe dificuldade, trouxe o egoísmo, trouxe as misérias que nós vemos hoje, as atrocidades que nós vemos hoje, a humanidade cometer. Isso foi por causa do pecado. Por isso que através da justiça de Deus, do reino de Deus nos nossos corações, nós conseguimos transformar nossa mente, nós conseguimos viver uma nova vida e não ser pessoa dominada para trazer mais tristeza para a humanidade. Por isso que o reino de Deus, ele é dentro de nós, os valores de Cristo dentro de nós. Mas ninguém tem prazer no sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer ficar com câncer, sofrendo uma máquina de quimioterapia, recebendo aquela química dentro do corpo, que vai cair dentro da sua cabeça, todos os seus pelos vai cair. Ninguém quer isso. Ninguém, meu irmão, quer apanhar da polícia, ninguém quer apanhar dos seus pais, ninguém quer apanhar dos outros na rua, ninguém, por mais que a pessoa seja ignorante, ele não quer sofrer, e se você falar isso com ele assim: olha, o seu sofrimento vai produzir um resultado muito bom, ele fala: você está ficando doido? Porque isso é loucura. A mensagem de Jesus no início do seu ministério não soava bem àqueles que ouviam, porque isso parecia loucura, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Hoje existem várias pessoas fazendo trabalho. Quando eu falo trabalho, não é trabalho de macumba não, viu? É trabalhos para ajudar as pessoas a se tornar melhor. Isso é no campo da ciência, da engenharia, da tecnologia, em todas as áreas. Existem pessoas hoje debruçando dia e noite para trazer algo que venha melhorar a vida das pessoas. Tá? Você já viu como é que está hoje a medicina? Como é que a medicina está avançada? Antigamente nós passávamos por procedimento que hoje não tem necessidade mais. Antigamente as pessoas tinham que rasgar a barriga. Hoje, pelo laser, muitas das vezes já consegue fazer cirurgia sem cortar sua barriga, sem deixar marca no seu corpo. Por quê? Avanço. Alguém que estudou trouxe essa nova possibilidade, e isso rendeu ele algo, irmãos. Rendeu ele algo louvável, porque o seu nome está registrado hoje nos livros da medicina. Ele ganhou um prêmio com isso. Muitas pessoas buscam fazer algum trabalho que vai levar o seu nome lá na frente. Isso acontece no campo do esporte, isso acontece no campo da ciência. Só que eu quero dizer que você entenda uma coisa: tudo isso, irmão, não traz muitas das vezes sofrimento. Não é sofrimento. Eles já partem do estudo que já está ali em andamento. Eles têm que ter perseverança, eles têm que ter alguma outra novidade, alguma direção, mas eles não sofrem por isso, eles não apanham por isso, eles não levam cuspe na cara por isso, eles não levam bofetada por isso, eles não apanham de exorrável por isso, eles não chamam de farsante, de mentiroso por isso. Não. Agora, por mais que há esse benefício da tecnologia, isso só consegue mudar a vida das pessoas aqui na terra. Mas a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, ele consegue trazer um benefício para nós, não só nessa terra, mas também no céu. Porque andar em novidade de vida, irmão, traz um benefício para nós. Você vive melhor. Quando você tem uma renovação de mente que vem do céu para a sua vida, você começa a pensar melhor nas suas palavras, você começa a pensar melhor nos seus atos, as suas atitudes começam a ser analisadas de acordo com a palavra de Deus, e isso melhora a sua vida. Você começa a ter o fruto do Espírito na sua vida, que é paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio.
E algo chamado fundamental para você conviver bem com as pessoas hoje, nesses dias difíceis, onde a convivência está cada dia mais complicada. A convivência está cada dia mais complicada, mas através dos valores de Jesus, nós conseguimos compreender o outro, nós conseguimos ter empatia, nós conseguimos se colocar no lugar do outro, diante do seu sofrimento. Isso torna a nossa vida melhor. Isso torna a nossa vida melhor. Mas uma coisa que eu quero, a outra parte da mensagem, para nós encerrar aqui: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Eu quero que você hoje olhe para a sua vida e fale assim: Jesus está satisfeito com a minha vida? Será que aquele sofrimento que Jesus passou na cruz, será que toda aquela humilhação que Jesus passou, cuspe no rosto, tapa na cara, apanhou? Irmãos, Jesus não conseguiu nem carregar aquela cruz. Teve que chamar um homem escravo chamado Sirineu para ajudar Jesus a levar a cruz até o Gólgota. Porque eu quero que você entenda uma coisa: pela lei, ninguém morria em Jerusalém. A pessoa era crucificada fora da cidade. E o Gólgota era o lugar da caveira, ficava fora dos termos de Jerusalém, lá fora. Jesus apanhou tanto, sofreu tanto, que ele não aguentou nem carregar a sua cruz. Teve que um escravo chamado Sirineu ajudar ele a carregar aquela cruz. Mas ele morreu na hora certa. Ele deu um brado na hora certa. Agora eu quero que você olhe para dentro de você. Será que Jesus está satisfeito? Será que Jesus está satisfeito com a sua vida? Porque tudo isso, irmão, foi para perdoar os nossos pecados, foi para nos dar direito de salvação, foi para nos tornar uma nova criatura na presença de Deus, foi para trazer na nossa vida paz, alegria. E a paz como fruto do Espírito não é algo, irmãos, que está só nesse âmbito da terra. É uma paz que eu tenho paz, mesmo tendo dificuldade, mesmo estando com problema, mesmo estando doente, mesmo estando endividado, mesmo passando por dificuldade, eu consigo ter paz, porque essa paz tem como fruto do Espírito na minha vida. A alegria que Deus traz na minha vida também não depende de situação. Hoje nós vemos nosso Deus. Será que Jesus está satisfeito com esse povo que fica levando balão ungido para dentro de casa? Com esse povo que leva sal grosso para dentro de casa? Será que Jesus está satisfeito com esse tipo de gente? Que leva vassoura ungida, que leva água do Rio Jordão para dentro de casa, para proteger a sua casa? Nós vemos hoje as pessoas numa fé pífia, numa pseudo fé, numa falsa fé, acreditando em objetos. Será que Jesus está feliz com uma pessoa dessa? Você acredita nesse tipo de fé? Olha, eu estou abençoado, lá em casa está a Bíblia aberta no Salmo 91 e pronto, acabou. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. A minha Bíblia está aberta lá em casa. Ninguém, demônio nenhum entra lá. Não precisa eu congregar, não precisa eu ir para a igreja, não precisa eu viver o Evangelho, porque lá em casa tem a Bíblia Sagrada aberta lá. Será que esse tipo de pensamento agrada a Deus? Será que esse tipo de pessoas, irmãos, com a mentalidade desigrejada hoje, eu preciso de Deus, eu não preciso de igreja, isso está agradando a Deus? Será que o sacrifício de Jesus está em evidência na sua vida? Esse povo que só tem remorso, peca, fica triste, sem tristeza, sente angústia, e passa um pouquinho e está fazendo tudo de novo. Será que Jesus está satisfeito com esse tipo de gente? Porque Jesus, irmãos, pagou um alto preço por nós, para nos chamar ao arrependimento. E arrependimento, irmãos, é tristeza, é angústia, é realmente ficar triste, sentir ali o peso dos nossos atos, e a partir daquele momento não fazer mais, submeter à vontade de Deus. Um povo que adora o Senhor, que perdoa, um povo que sabe o que é o perdão. Não que nós temos condição da nossa natureza carnal de viver o perdão, mas quando nós somos impactados com os valores do reino, entendemos o que foi feito na cruz do Calvário, eu não fico com mimimi, com qualquer coisinha, chateado com quem virou as costas para mim, porque eu entendo o momento de fala da pessoa, eu sei que ele está vivendo um momento difícil, mas o amor de Jesus está impregnado na minha vida, e eu não vou ficar aborrecido com ele por causa disso. Eu vou fazer uso da palavra que Paulo disse aos Romanos: vós que sois mais fortes, suportais a fraqueza do outro. Eu
Eu sei que tem pessoas que estão no processo, e se eu me julgo tão bom, que valorizo aquilo que Jesus fez na minha vida, eu tenho que perdoar, eu tenho que viver o amor, eu tenho que esforçar mais para estar dentro na presença de Deus, porque eu preciso, irmão, crescer. Quando Jesus passou por isso aqui, Ele abriu uma porta de relacionamento, para que nós pudéssemos chegar até Ele, como diz Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, porque eu preciso relacionar com Deus. Eu não posso viver uma fé, irmãos, de barganha, como muitos estão vivendo aí. Pessoas não têm compromisso, não tem nada com Deus, e na hora que as coisas apertam com Deus, Ele quer trazer. Ele fala: Jesus, eu vou lá, eu vou dar meu carro para a igreja, eu vou dar isso para a igreja, faz um monte de promessa. Deus não quer isso. Deus quer você quebrantado, arrependido, aleluia, entendendo o que Ele fez na sua vida. Deus não está preocupado com os seus bens materiais, irmão. Tem pessoas que pensam que está fazendo um favor vindo para a igreja. Os pastores hoje estão passando muita dificuldade com esse tipo de crente. Menino, Deus te chamou hoje para que você entenda o que foi feito do sacrifício de Jesus e o resultado disso na sua vida. É para você avançar, é para você crescer, é para você ter um relacionamento com Deus de verdade, é para você sentir a presença de Deus, é para você chegar na igreja muitas das vezes cabisbaixo, mas a palavra vai entrar na sua vida, vai te levantar, porque Deus vai te avivar. A tristeza não tem lugar na sua vida, porque a presença de Deus é maior. A presença de Deus é maior. Mas tem pessoas que pensam, irmãos, que está fazendo um favor aqui para a igreja. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que está fazendo um favor de devolver dízimo na igreja, irmão. Irmãos, nós temos que aprender a se relacionar com Deus, irmão. Tudo que nós fizermos para Deus é por gratidão. Seja o seu serviço, quando você visita alguém, quando você ora para alguém, quando você para e fala de Jesus para alguém, quando você empresta seu ouvido para alguém, você está prestando um serviço para Deus. Mas sabe quando tem efeito? Quando você está fazendo isso, reconhecendo o que Jesus fez na sua vida. Irmãos, nós éramos miseráveis, irmãos. Nós estávamos sujeitos ao inferno, à perdição. Jesus nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele tirou nós desse lado e trouxe nós para uma rocha. Ele trouxe nós, firmou nossos passos na rocha. É um privilégio servir a Deus de verdade. Nesse culto hoje, o Espírito Santo quer que você entenda, dá valor àquilo que Jesus fez na sua vida, porque quando você esforça, quando você, mesmo passando por dificuldade, continua servindo a Deus, continua fazendo o melhor, aí sim, Jesus fica satisfeito. Porque Jesus disse: olha, valeu eu ter morrido, valeu eu ter tomado aquele tapa na cara, valeu eu ter bebido aquela esponja cheia de vinagre, valeu eu receber aquela coroa de espinho, porque eu estou vendo aquele irmão, aquela irmã esforçando e vencendo o pecado, e me servindo e me adorando conforme eu estabeleci dentro da minha palavra. Nós precisamos rever a nossa forma de adorar a Deus, nós precisamos rever a nossa forma de servir o Senhor. Ou senão você vai perder tempo, vai continuar vindo para a igreja de qualquer maneira, não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você e vai ficar com o pé em cima do muro. Não vai para o mundo, não desfruta do mundo e nem desfruta da igreja. Então hoje você decide se você valoriza, se tem valor o que Jesus fez para você, ou se não tem valor. Ou se não tem valor. Essa mensagem é forte, irmãos, mas é com responsabilidade. É com responsabilidade. Deus quer que nós realmente valorizemos aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus ele foi moído. O profeta Isaías fala isso. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vê essa palavra. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Não foi por a transgressão dele, não, foi a minha e sua. Foi a sua desobediência, foi o seu pecado. Foi a sua ignorância, foi a sua fofoca, foi a sua conversinha que levou Jesus para lá, que fez com que Jesus fosse moído. Mas com tudo isso ele não deixou de te amar, com tudo isso ele não deixou de te perdoar. Então vamos valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Vamos sair daqui hoje com alegria no nosso coração,
dizendo: meu Deus, eu não sou perfeito, mas eu quero melhorar, eu quero te agradar, Senhor, eu quero me esforçar mais, eu quero fazer mais para o Senhor. Sabe por quê, irmão? Nós temos o tempo, a vida é um dom de Deus. Tem muitas pessoas hoje vivendo na loucura, pensando que morreu, acabou, pensando que a vida dele só se resume aqui nessa terra. Então ele está fazendo miséria, fumando todas as drogas, bebendo todas as bebidas, se prostituindo, fazendo tudo que a vontade da carne pede. Por quê? Ele sabe que a vida dele se resume aqui, mas nós não. Nós sabemos que a nossa vida aqui é uma passagem. Nossa vida não se resume aqui. Enquanto nós temos tempo, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos procurar agradar mais ao Senhor, irmão. Vamos preocupar, ter uma vida espiritual mais elevada. Porque é isso que Deus nos chama. Deus não quer crente nominal, não. Tem muitas pessoas nas igrejas, quando eu falo isso aqui, é uma forma geral, nominal, só de nome. Deus quer realmente falar como ele falou com Jó. Quando Satanás está fazendo a pedreira: está vendo meu servo, justo, fiel, se desvia do mal. Olha para o testemunho que Jesus deu de Jó. E é isso que ele quer mostrar. Jesus quer ver você na hora que seus amigos pegam aquelas revistas pornográficas e te chamam ali para ver qual que é o seu comportamento. É nas fotos dos escarnecedores lá na faculdade, na escola, no ambiente de trabalho, as piadinhas, a sua conversa com o sexo oposto. É nessa hora que Jesus está vendo se você realmente tem compromisso, valoriza o sacrifício que ele fez na sua vida ou não. E muitas pessoas dentro dessa situação estão sendo reprovadas por Deus. Mas Deus não quer te reprovar, Deus quer te aprovar, para que você tenha uma intimidade muito grande com Ele, que você venha para a igreja sentindo a presença dEle, que na sua casa você sinta a presença dEle, no seu trabalho você sinta a presença dEle, aonde você estiver, vai ali um homem, uma mulher de Deus, não pelas suas vestes, mas pelo seu comportamento e pelos seus atos, que glorifica o nome do Senhor. Aleluia! O trabalho da sua alma ele garante e ficará satisfeito. Fica de pé, irmão. Aleluia. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha para aquilo que Jesus fez. Olha para a sua vida. Pergunta ao Espírito Santo se ele está satisfeito com a sua vida. E anda lá na cheia, churimicantar. Porque muitas das vezes nós olhamos só para aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez, irmãos, foi da vontade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículo 10, diz assim: todavia o Senhor agravou Moelo, fazendo enfermar. Deus se agravou disso. Porque a parte que nós lemos diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deus quer ver você vencendo o pecado. Deus quer ver você sendo um crente de oração, um crente que lê a Bíblia, um crente que cuida da sua vida espiritual. Toda pessoa inteligente sabe. As pessoas hoje estão preocupadas muito com o seu corpo. Não é errado isso, viu, irmão? Eu não sou contra você fazer uma academia, você fazer um esporte. É até recomendado pelos médicos. Por quê? Porque isso é saúde. Os médicos te mandam tomar algumas vitaminas: vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina D. Todos nós tomamos, muitas das vezes tomamos até cálcio. Os nossos ossos, sermos ossos bem, ter ali os nutrientes necessários para não trazer dor no nosso corpo. Então há um cuidado muito grande. Mas muitas das vezes na nossa alma não tem esse cuidado. Os nutrientes do céu não estão sendo tratados do mesmo jeito que nós tratamos o nutriente da terra. Você tem preocupado com a oração? Você tem preocupado com a leitura da palavra? Você tem jejuado, consagrado a sua vida, colocado mais diante de Deus, para que Deus te use? É uma pergunta que você não vai responder para ninguém, é só entre você e o Espírito Santo. A Bíblia fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Oxalá que eu possa dizer como Paulo: porém, nós não estamos na carne, nós estamos em Espírito. Aleluia.
Vamos orar, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos agora, nós estamos com tempo. Vamos orar, faz uma reflexão. Se você sentir necessidade, arrependa hoje. Essa mensagem é para trazer arrependimento, é para trazer mudança de comportamento, é para trazer um confronto na sua vida. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e na cabeça de ninguém, porque Deus vai me cobrar. Estou aqui para te dizer para você que você tem tudo para ser feliz, mas depende de como você recepciona e anda de acordo com a palavra de Deus. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, colocando Deus como garçom e as pessoas como cliente, né? Uma bandeja que vai trazer ali o que ele quer. Eu quero cura, eu quero um carro novo, uma casa nova, né? Mas em compromisso com Deus. Quer continuar sendo adúltero? Quer continuar sendo uma pessoa sem compromisso? Né? Está preocupado somente em receber. Mas o Deus que essa igreja serve, que está dentro da Bíblia, não tem esse compromisso. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu corpo, a sua alma irrepreensível para a vida do Senhor Jesus, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Conserve corpo, alma e espírito irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta sua mão comigo assim. Vamos louvar o Senhor, porém bem rápido. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, Riandalabaxéia, Jurimicantalabacai, Espírito Santo, abençoa teus filhos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Pai, seu bom cheiro de Cristo, seu bom perfume, que exala amor, que exala misericórdia, que exala compromisso, que exala, meu Pai, fidelidade, que exala obediência, Senhor. Senhor, que nesta noite haja cura, haja despertamento, pessoas que estão, ó Pai, acomodadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão pensando em desistir. O Senhor, na sua graça, nesta noite, coloca as mãos sobre cada um agora, meu Pai. Vai trazendo, meu Deus, alegria, vai trazendo paz, vai trazendo, meu Pai, gozo na alma, em nome de Jesus, Senhor. Se porventura entrou pessoas aqui enfermas, na autoridade do teu nome, em nome de Jesus, que essas enfermidades sejam curadas. Meu Pai, se porventura entrou pessoas aqui com ódio no coração, que esse ódio saia agora, que essa angústia saia agora, e que a tua presença, meu Deus, domine este ambiente, domine, Senhor, esta casa, em nome de Jesus, Senhor. Que haja luz, que haja graça, que haja, meu Pai, reflexo do teu Espírito nos corações da tua igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, eu abençoo meu Pai, eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão.